Iniciando aí, Deus é tão bom, né? Que tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos dado misericórdia, tem nos feito levantar, né? Todos os dias e colocar a mão na massa e fazer o que a gente tem que fazer. Eu sempre falo assim, não tem que ser feito? Então eu vou fazer. Em nome de Jesus. E eu me alegro de iniciar a semana na presença de Deus. Eu me alegro muito de poder orar, de ler a Bíblia, de louvar a Deus. Antes de estar aqui com vocês, eu estava orando e louvando e chorei muito na presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Às vezes a gente fica esperando que alguém fale com a gente, mas a voz, a melhor voz para se ouvir, preste bem atenção, é a voz do Espírito Santo. Que às vezes até é audível e às vezes não é. Às vezes é aqui dentro da gente. E eu lembrei daquele texto que Jesus faz um questionamento para os discípulos e Pedro responde assim: para quem que nós iremos? Para quem nós vamos? Quem é que tem as palavras de vida? O que a gente vai buscar nesse mundo? Nessa loucura que a gente tem visto? Quem é que pode fazer algo por alguém? Às vezes as pessoas põem a confiança delas em pessoas, em instituições. Não perca seu tempo. Coloque a tua confiança em Jesus. Coloque a tua confiança em Deus. Ouça o Espírito Santo. Porque só a voz dele vai te acalmar. Só a voz dele vai te trazer paz. Só a voz dele vai fazer com que você fale: calma, calma. Deus está no controle. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Atos capítulo 12. Atos é o livro que fala sobre a formação da igreja, o crescimento da igreja, depois da ressurreição de Jesus, depois que ele foi levado aos céus, das perseguições que a igreja sofreu naquela época. E é um livro maravilhoso. Então, se você nunca leu, leia. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Para Deus, nada está perdido. Já ouviu algumas pessoas falarem: ah, isso não tem jeito? Ah, isso não melhora? Ah, essa pessoa vai morrer assim? Para Deus nada está perdido. Vamos orar? Coloque a tua vida diante do altar de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Não eu. Eu não tenho nada para falar. Mas o Espírito Santo, ele tem muito para falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço demais por esse dia, por essa manhã, por esse domingo. Como é bom, Senhor. Como é bom poder levantar, respirar, comer. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença, o teu Espírito e ter a certeza que o Senhor cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida da minha casa, cuida da tua casa, da tua família, da minha família. Deus não dorme. Deus vela para cumprir a palavra dele. Obrigada, meu Deus, abençoe esse tempo. Desde já eu te peço, coloca teu anjo do lado de cada um. Coloca teu anjo na casa de cada um. Cobre cada um de nós com o sangue de Cristo. Nos livra de todo o mal. E que esta palavra, Senhor, o Senhor possa trazer o entendimento, o Senhor possa falar e esclarecer com muita simplicidade, Senhor, com muita clareza. A tua palavra é simples. Essa é a verdade. A tua palavra é simples. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos capítulo 12. Quero ler aqui para você. Eu estou olhando de lado porque eu estou olhando o notebook. E assim, diz assim:
Essa palavra fala do poder da oração e de situações que a olhos humanos parece já definitiva. Não vai mudar? Não tem jeito de mudar? Sabe quando você olha para algumas coisas e você fala assim, e você até fala, meu Deus, isso aí não tem jeito não. Isso aí não vai melhorar nunca, né? Você pensa assim, meu Deus, só se cair um trovão do céu na cabeça. Coisas assim. Mas a oração, ela muda tudo. A oração, ela é tão poderosa que ela coloca governos e tira governos. A oração é tão poderosa que os diagnósticos médicos podem ser os piores. E a pessoa continua firme, vivendo e recebe saúde. A oração é tão poderosa que a olhos humanos parece que todas as portas estão fechadas. E na verdade é porque a oração, ela só vai abrir a porta correta. Amém? Então creia nisso. Atos 12. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. Aí começou uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram dias de pães asmos, ou ázimos, que são pães sem fermento, que se comemorava na Páscoa, né? A festa mais importante, assim, uma das festas mais importantes para os judeus. E ela demorava aí mais ou menos 8 dias. E o que era essa Páscoa? Lembrando da libertação do povo lá no Egito. Que o anjo da morte passou em todos os lugares. E todos os filhos primogênitos, ou seja, o primeiro filho, até de animais, morreram. Só não morreu aqueles que tinham o sangue do animal na porta, que era uma representação do sangue de Cristo, daquilo que Cristo iria fazer e que hoje já fez por mim e por você. Derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você tenhamos acesso até Deus, tenhamos os nossos pecados perdoados e possamos caminhar com ele. E havendo-o prendido, então Herodes prendeu Pedro, colocou na prisão, e olha o que ele fez, não era uma prisão comum, entregou a 4, aqui fala quaternos, né? Outras versões falam diferente, 4 grupos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, né, as pessoas na Páscoa, para matar ele. Então haviam 4 grupos de 4 soldados fazendo lá, vigiando Pedro. E tem mais. Ele ainda estava preso em algemas, que essas algemas estavam presas a 2 soldados, um de cada lado, dentro lá da cela. Quem é que vai tirar Pedro desse lugar? Amém? Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Sem cessar. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Super guardado, né? E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, para despertar ele, disse, levanta-te depressa. E naquele instante, caíram-lhe das mãos as suas correntes. Caíram das mãos as suas correntes. E disse o anjo, cinge-te, ata, levanta-se, né? Ata, põe as sandálias
E assim o fez. E ele disse, lança a tua veste, eles usavam, né, tipo um casaco, né, uma manta, sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia. E não sabia se era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo ou se ele estava tendo uma visão. E quando eles passaram a primeira, olha como era guardada aquela prisão. Eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Oh, Jesus! As algemas caíram, ele passou por todas aquelas sentinelas, aqueles guardas, e na última porta que dava para a rua, a porta se abriu sozinha. E saíram e percorreram uma rua. E imediatamente o anjo se apartou, né? Desapareceu. E Pedro, tendo voltado a si, disse, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás louca? Então eu estava orando para a libertação de Pedro, e quando alguém vem falar, Pedro está na porta, qual foi a resposta? Tá louca, não acredito. Mas ela afirmando continuamente que era assim, e eles diziam, é o seu anjo. Achavam que era o anjo de Pedro. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse, vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Onde que Pedro estava? E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali. E se você continuar lendo mais alguns versículos, você vai ver que ele foi morto por Deus. Porque ele se achava um Deus, né? E veio aí um verme, uma praga, e ele morreu. Esse Herodes aí. Então, irmãos, muitas vezes nós achamos que alguma situação está perdida. Talvez familiar, talvez no seu físico, profissional, emocional, não sei. Ou alguém na sua família recebeu um diagnóstico, ou até você mesmo, e você tem aquele sentimento, isso está perdido, isso não tem jeito. E esse texto, ele deixa claro uma coisa, que a oração, você falar com Deus, muda tudo. Às vezes, a gente está orando e parece que nada mudou. Tudo lá, pelo que você estava orando, continua do mesmo jeito. Mas você ainda não enxerga o resultado. Porque o que é que a oração faz? A oração, ela muda o mundo espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é que assim, o mal, o diabo, os seus demônios, sempre querem colocar algum tipo de algemas, de prisão em nossas vidas. Eu vejo muitos lugares aí que não fala mais do diabo. Não fala mais dos demônios, não fala de pecado, de inferno, mas isso está na Bíblia. A Bíblia é clara que se eu não tiver uma aliança com Jesus,
Se Jesus não for o Senhor da minha vida, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu. Eu posso ser bonzinho, eu posso ser um monte de coisa, mas o único caminho até Deus é Jesus Cristo. Porque se não fosse, por que ele foi à cruz? Por que lá na cruz ele levou sobre ele? A Bíblia é clara que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Tudo aquilo, toda a dívida que havia contra a minha vida e contra a tua vida. Lá na cruz, Jesus rasgou essas dívidas. Então ele se tomou o meu lugar, o teu lugar. Então eu só não vou para o inferno, porque Jesus fez isso na cruz. Então o que ele espera de mim e o que ele espera de você? Que a nossa vida seja dele. Que a gente o reconheça como Senhor e Salvador. E não existe outro caminho. Então o mal, ele sempre quer colocar algemas na tua vida. Então você começa a ter um sentimento de que você não pode, de que não é para você, de que você é limitado, de que tem coisas que você não merece. Na verdade, a gente não merece nada, né? Tudo é pela misericórdia de Deus. Mas Satanás, ele quer colocar algemas no nosso físico. Ele quer colocar algemas espirituais. Então são maldições, são palavras que foram lançadas, são sentimentos. E a gente precisa ter a nossa mente rendida a Cristo. Por isso que a Bíblia fala para a gente ter a mente de Jesus. Porque a mente, ela define. Então, por exemplo, você está super bem, mas aí começa a vir a tua mente pensamentos ruins. Daqui a pouco você está depressivo. Daqui a pouco aquilo tomou conta de você que está afetando até o teu corpo. Por isso que a nossa mente ela tem que estar rendida a Jesus Cristo. Veio um pensamento ruim, você já fala, não, eu não acredito nisso. Isso não é para minha vida. Alguém falou alguma coisa que te entristeceu, alguém não te valorizou, sei lá. E já vem um sentimento dentro de você, não. Eu não aceito isso na minha vida. Entende? É um exercício. Então a tua mente tem que ser controlada por Deus. E o diabo, ele vem na mente. É aqui que o diabo vem agir. Então, ele quer colocar cadeias na área física, espiritual, emocional. Pedro estava algemado fisicamente. Suas mãos. Mas ele não estava algemado em mais nenhuma área da sua vida. Tanto que o Espírito Santo tirou ele de lá, o anjo do Senhor tirou ele de lá. Existe outra passagem da Bíblia que fala que Paulo e Silas estavam presos em cadeias e tudo mais, e começaram a louvar a Deus naquele lugar, e as cadeias soltaram, quebraram tudo. Então assim, quando a minha mente, a minha alma, o meu espírito estão em Cristo, estão livres, sem algemas, mesmo que eu esteja passando uma dificuldade no meu corpo, eu não vou ficar preso. Porque o mais importante está livre. Então Pedro, ele não estava preso emocionalmente, espiritualmente, ele só estava preso no corpo. Colocaram algemas nele. E o diabo assim, achando que ia parar, né? Que no dia seguinte ele ia ser entregue, que ele ia ser morto. Oh, mas menos um falando de Jesus. Menos um falando de Jesus. E não foi isso que aconteceu. Então, as algemas podem até, o segundo ponto, elas podem até parecer definitivas. Elas podem ter uma aparência de definição. É como eu falei no início. Isso não tem jeito. Isso não se resolve. Eu não vejo um caminho para isso.
Não acredite nisso. Se você crê em Deus, se você tem uma vida com Deus, a tua vida está nas mãos de Deus. Mesmo que o mundo inteiro não te valorize. Mesmo que às vezes você nem entende alguns acontecimentos. Nem entenda alguns acontecimentos. Não tem nada definitivo. Deus muda qualquer coisa. E Ele muda numa fração de segundo. Às vezes, quando a gente se vê numa situação de dificuldade, a gente acha que Deus está tão longe que não está nem aí para a gente. Mas não. Deus, Ele quer ver a tua fé. Ele quer ouvir a tua oração. A Bíblia fala que a igreja orava incessantemente por Pedro. Orou tanto que o anjo foi enviado para tirar Pedro daquela cadeia física. Não é tremendo? Então, a gente pensa assim, quem pode tirar daquela prisão? Quem pode quebrar aquelas algemas? Parecia uma situação de total destruição na vida de Pedro. Mas Deus reverteu aquela situação. E qual que é a chave? A oração. Não tem situação que Deus não possa reverter. Eu já vivi coisas extraordinárias na minha vida. Que ninguém poderia fazer. Só Deus. Só Deus. Houve momentos que eu orei e falei, Senhor, eu preciso disso. E Deus fez. Às vezes, Deus não responde na hora. Às vezes é um tempo de oração. Às vezes até são anos de oração. Mas nenhuma oração, nenhuma vez que você se coloca de Deus, você vai ficar sem resposta. Não existe isso. E se você ler a Bíblia, você vai ver que não existe. Porque a Bíblia fala, aquele que me buscar, vai achar. Se você for e buscar a Deus, você vai achar. Amém? Em terceiro lugar, a oração. A oração, ela abre portas sobrenaturais. Como é que eu vou tirar? Presta atenção. Às vezes a gente não tem noção. A gente não consegue visualizar, né, o que aconteceu. Pedro estava em uma prisão do rei Herodes, que já tinha por certo entregá-lo no dia seguinte, matá-lo e fazer aquilo que o diabo queria. Que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E é só isso que o diabo faz. Então ele estava em uma prisão. É maravilhoso entender isso, porque ele estava numa prisão com 4 grupos de sentinelas de 4, 16. Estava dentro de uma cela fechada, de um lado um soldado, de outro soldado algemado. Quem que tira Pedro disso? Não é verdade? Quando a gente para pensar, a gente fala, meu Deus, quem que vai tirar Pedro daí? A oração. Porque o anjo, ele só veio por causa da oração. Porque a Bíblia é clara, a igreja orava incessantemente, sem parar, sem parar. Às vezes a gente faz uma oração, né, de 1 minuto, às vezes nem chega a 1 minuto, hein? Você já quer tudo resolvido, não é assim. Persevere na oração. Então, a igreja, ela não tinha influência em Herodes, não tinha influência política, não tinha dinheiro, não tinha poder nesse sentido. Vou mandar lá alguém ligar para Herodes, solta aí Pedro. Não, tô mandando soltar Pedro, você sabe que você me deve, Herodes, pode soltar Pedro, senão a coisa vai ficar ruim para você. A igreja não tinha nada disso. Mas a igreja tinha todo o poder e autoridade que vem de Deus.
E ela foi orar. E ninguém podia tirar Pedro de lá, a não ser um anjo do Senhor. E aí, não aceite qualquer tipo de prisão na tua vida. Sabe? Às vezes, a gente se deixa aprisionar por amizades, por medo, por entender no seu coração que você não vai conseguir. Ah, eu nem vou, porque eu nem vou conseguir. Peraí, você nem foi. Você nem se ergueu. A palavra de Deus diz que a vitória vem do Senhor. Então, a tua parte é crer, é se erguer, é se levantar, é fazer, é ir. O restante está com Deus. Deus não faz o que o homem pode fazer. Não faz. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. O que o homem pode fazer, ele faz. Tem que fazer. E a parte de Deus você pode deixar que ele faz. Então, não aceite estar numa prisão. Às vezes uma palavra que alguém falou, uma sentença que alguém falou, talvez na infância alguém falou alguma coisa para você. Você nunca vai ser nada. Nunca ninguém vai gostar de você. Você é burro. Você já ouviu isso? Nossa, eu já ouvi muitos relatos de adultos que ouviram isso na infância. E carregaram isso por toda a vida. E isso influenciou tudo. Influenciou vida profissional, sentimental, familiar, espiritual. Porque acha assim, se foi rejeitado pelo pai, então Deus também rejeitou. Isso é muito sério. Então, o Senhor é aquele que quebra qualquer tipo de algemas que o diabo quer fazer, quer colocar, quer escravizar. Porque se você estiver escravizado, o diabo te domina. Então você não consegue controlar teus sentimentos. Você não consegue controlar tuas reações. Em nome de Jesus. Nós vamos orar hoje e vamos nos posicionar. Seja lá o que for que está faltando. Olha o que diz Gálatas 5:1. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais. Não se coloque de novo a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou para viver tudo que ele tem para nós. Então, assim, o apóstolo fala, não se deixe colocar em escravidão. Amém? Que o Espírito Santo fale com você e te dê o entendimento dessa palavra. Então, nenhuma porta é forte demais quando há um povo que ora com fé. Quando a igreja ora, quando você ora, Deus move os céus, as cadeias são quebradas, as pessoas são libertas, as sentenças são desfeitas, a luz chega e acaba com as trevas. Amém? O segredo da vitória não está em reclamar, em duvidar, mas em orar. Não adianta você ficar reclamando, murmurando. Levante-se, vai fazer o que você tem que fazer. Corra, peça para Deus graça, misericórdia. Fala, Senhor, nada do que eu tô vendo vai me entristecer mais. Eu entrego no teu altar fulano, ciclano, entrego essa situação, esse sentimento. Faz a tua obra, Deus. Me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que é teu, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Mesmo que você não enxergue um caminho, a oração tem todo o poder e autoridade para criar um caminho no deserto, na situação da dificuldade. Jeremias 29:12 fala assim: então, Deus falando, me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ô, glória! É Deus falando que ele vai ouvir se você for até ele. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E você vai receber. Deus, ele só não vai dar aquilo que é para nossa destruição.
Porque às vezes a gente pede umas coisas, né, que não tem nada a ver. Que parece que a gente precisa daquilo. E Deus não dá, você fica frustrado, mas depois você enxerga, nossa, obrigado Deus, porque o Senhor não me deu. Ia acabar com a minha vida isso. Amém? Mas aquilo que é para bênção, para crescimento, que é o sonho do teu coração, Deus tem prazer em dar. Aleluias. 1 João 5,15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Oh, Deus maravilhoso. E por último, tudo pode mudar. Com Deus, tudo pode mudar. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela, uma mocinha, né, chamada Rode, saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de tanta alegria, mas correndo para dentro, falou, gente, Pedro tá à porta. E disseram para ela, você tá louca? Porque achavam que ele ainda estava na cadeia, né? Mas ela afirmava continuamente que era Pedro. E eles diziam, deve ser o anjo de Pedro. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, viram-no e ficaram espantados. Aleluias. Deus muda. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei aí a notícia que você recebeu. Mas creia, Deus muda tudo. Deus pode tudo. E para terminar, Salmo 146, do 5 ao 8, fala assim. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó. Jacó é um dos patriarcas, né, do Velho Testamento. Por seu socorro. Cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aonde está a tua esperança? Está na política? Está na economia? Está no dinheiro guardado na poupança? Cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Que guarda a verdade para sempre. Que executa juízo. Ele é justiça aos oprimidos. Que dá alimento aos famintos. O Senhor solta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta aqueles que estão curvados. O Senhor ama os justos. Aleluias. Em nome de Jesus. Quer um conselho? Que não é meu, é do Senhor Jesus? Ore. Amém? Ore e entregue tudo nas mãos dele. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço demais por essa palavra. E eu sei, com absoluta certeza, que ela não é minha. Eu não tenho essa capacidade. Isso eu sei muito bem, Senhor. Isso é o teu Espírito. Que teu Espírito, Pai, que começou a falar com cada um, continue. Nenhum de nós fomos criados, chamados por Deus para viver debaixo de algemas. Sejam elas quais forem. Nenhuma prisão, Senhor. Muitas vezes nós vemos uma pessoa sorrindo e ela parece muito feliz, mas ela está aprisionada no seu físico, no seu emocional, na vida familiar, no trabalho. Quantas pessoas doentes na sua alma. E muitos não entendem que quem cura a alma é Jesus Cristo. Quem restaura o espírito é Jesus Cristo. Quem transforma o nosso corpo é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E eu não estou aqui falando de uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é um estilo de vida. Senhor, olha agora para cada um. Muitos não têm vontade de sair da cama. Muitos acham que não tem motivo.
não tem esperança. Talvez estavam esperando um retorno, uma resposta boa de algo e receberam uma resposta ruim. Meu Pai, quem governa é o Senhor. E o Senhor se move quando nós oramos. O Senhor mandou um anjo tirar Pedro da cadeia. E lá nós vimos que tinham 16 sentinelas e mais 2 que Pedro estava algemado junto lá. Mas se tivesse 1 milhão de soldados, o Senhor ia tirar ele de lá. Porque isso é nada para o Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Senhor, o mais importante dessa vida é ser dirigido pelo Senhor. Não nos largue, não nos deixe a nossa própria sorte. Eu falo isso de mim. Não deixe eu fazer as minhas escolhas, não. Eu quero escolher, decidir, viver segundo a tua palavra. Abençoa cada um, cada vida, cada família. Coloca um desejo de orar. Eu sei que nós estamos terminando o ano, mas não importa. Não importa quantos dias faltam. O Senhor não precisa de dias para fazer qualquer coisa na nossa vida. Uma fração de segundo o Senhor faz. Abençoa cada um, Pai. Visita cada casa, visita o coração de cada um. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece aquilo que talvez esteja afligindo. Em especial aqui eu quero orar pela Sofia, que precisa fazer uma cirurgia e o convênio até agora não liberou. Ela é uma pequenina, uma criança. Meu Deus! Que todos os papéis que ainda não foram assinados sejam assinados e que ela faça essa cirurgia nesta semana, para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. O que é que tem que existe que o Senhor não possa fazer? A tua palavra fala, não existe impossíveis para Deus. Não existe. Abençoa cada vida, cada família, nossa semana. Que seja uma semana, Senhor, de notícias maravilhosas para cada um de nós. Nos guarda, nos livra de todo mal. Não permita que a gente caia nas ciladas do diabo, nas mentiras que ele lança, nas pessoas que ele usa contra a nossa vida. Nos cobre com o sangue do Cordeiro. Guarda a nossa casa, a nossa família. Abençoa o nosso trabalho, dá-nos saúde, dá-nos força, em nome de Jesus. E se você ainda não entregou tua vida para Jesus, você nunca fez essa oração ela é essencial para que o mundo todo, inclusive o espiritual, saiba que você pertence a Cristo. Declara assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro que a minha vida é tua. Eu declaro, Senhor, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Não me deixe mais, Senhor, a minha própria sorte. Direciona o meu caminho. Direciona o meu viver. Me cobre com o sangue de Cristo. Porque a partir de agora eu te pertenço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Que Ele te dê uma semana maravilhosa. De paz, de alegria, de força. Não desanimes. Não desanimes. Em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, a semana que vem nós estamos aqui. Se você ainda não foi à igreja, vá à casa do Senhor. Vai ouvir uma palavra, vai lá orar com os irmãos, vai louvar a Deus. Mesmo que você estiver triste, vá à igreja. Eu tenho certeza que você vai sair totalmente diferente da maneira que você entrou. Porque é assim que Deus faz. Para quem iremos? Disse Pedro. Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna.